Parte 3. Minha irmã arruinou minha vida na escola quando éramos jovens apenas por fazer uma brincadeira de mau gosto, mas agora minha mãe me liga dizendo que minha irmã precisa da minha medula óssea. Faz um tempo desde minha última atualização e queria compartilhar com vocês os últimos acontecimentos na busca por um doador compatível para minha irmã. Como mencionei em minha postagem anterior, depois que meus resultados de compatibilidade deram negativo, meus pais começaram a procurar exaustivamente entre nossa família extensa por um possível doador. Eles têm ligado para tios, primos, até mesmo familiares com quem mal tivemos contato ao longo dos anos. E então, há alguns dias eles receberam a notícia que estavam esperando. Haviam encontrado um doador compatível. O doador é nosso primo, o filho do irmão do meu pai. Para ser honesta, mal conheço esse primo. Ele é alguns anos mais velho que Amélia e eu, e vivia do outro lado do país, então raramente o víamos em reuniões familiares ou eventos. Minhas lembranças dele são fragmentadas na melhor das hipóteses, mas apesar disso esse primo não hesitou em fazer o teste quando meus pais o contataram e quando os resultados mostraram que ele era compatível, aceitou imediatamente doar sua medula óssea para Amélia. É claro que encontrar um doador compatível é apenas o primeiro passo. Agora começa o processo real do transplante de medula óssea, que segundo me disseram, é um caminho longo e difícil. A Amélia primeiro terá que se submeter a uma rodada intensa de quimioterapia e radiação para destruir sua medula óssea doente. Em seguida receberá a medula óssea saudável do meu primo através de uma transfusão e começará o delicado processo de esperar que as células enxertadas cresçam e comecem a produzir novas células saudáveis. Isso é tudo que tenho sabido ultimamente de minhas ligações telefônicas com meus pais. Atualização 4. Faz um tempo desde que não atualizo nada sobre minha história, mas é que não havia muito o que contar até uma semana atrás. Tudo havia transcorrido com normalidade. Meu primo havia viajado para o transplante e meus pais estavam esperando ver os resultados. Mas há uma semana as coisas começaram a se complicar um pouco para minha irmã, por isso estou atualizando agora. Minha irmã começou a ter algumas complicações, infecções majoritariamente. Não conheço o boletim médico em detalhes, já que tudo o que sei sobre a condição da minha irmã é através da minha mãe que me liga. Segundo o que ela me conta, não é nada bom, e também posso notar isso na voz da minha mãe cada vez que falo com ela. Com meu pai falei há alguns dias, mas ele não me ligou nestes últimos dias, e segundo o que minha mãe me disse, ele está bastante mal com toda a situação. Ambos estavam esperançosos de que talvez minha irmã pudesse se recuperar completamente disso, e deve ser uma dor muito grande para eles a situação em si. Estou considerando ligar para ele para ver como está e apoiá-lo neste momento tão difícil para ele. Voltarei a atualizar se algo mudar na situação da minha irmã. Atualização 5. Nas últimas semanas houve algumas melhorias na condição da Amélia. Ela não está completamente fora de perigo, mas há sinais positivos de que ela poderia estar a caminho da recuperação. Segundo o que meus pais me disseram e o que pude entender das atualizações médicas, as complicações que a Amélia estava enfrentando estavam relacionadas a infecções pós-transplante. E isso é aparentemente bastante comum em pacientes que se submetem a transplantes de medula óssea, já que seu sistema imunológico está essencialmente zerado após o procedimento. Os médicos têm monitorado de perto a Amélia e ajustado seu regime de medicamentos para ajudar seu corpo a combater essas infecções. Eles também têm estado vigilantes para detectar qualquer sinal de doença do enxerto contra o hospedeiro, que é quando as células imunes do doador começam a atacar os tecidos do receptor. Eu não entendo muito sobre essas coisas, mas sei que felizmente até agora não houve nenhum sinal disso. Nas últimas semanas os exames de sangue da Amélia começaram a mostrar melhoras. Isso é um sinal de que a medula óssea transplantada está começando a produzir novas células sanguíneas saudáveis. É um processo lento e ela ainda precisa de transfusões regulares, mas é um passo na direção certa. Ela também tem estado mais alerta e comunicativa. Meus pais me disseram que ela tem feito perguntas sobre seu tratamento e expressando sua determinação de melhorar. Acredito que essa atitude positiva e lutadora é fundamental para sua recuperação. Tenho conversado com meus pais durante esse tempo e posso ouvir a esperança voltando às suas vozes. Eles ainda estão preocupados, é claro, e sabem que a Amélia ainda tem um longo caminho a percorrer, mas esses pequenos sinais de progresso têm sido um grande estímulo para eles. Meu pai em particular parece estar lidando com as coisas um pouco melhor. Em nossas últimas conversas ele tem estado mais comunicativo, até mesmo fazendo planos provisórios para quando a Amélia finalmente receber a alta do hospital. Acredito que ter algo a que se agarrar, mesmo que seja apenas uma possibilidade neste momento, o tem ajudado a superar a situação. Atualização 6. Faz 2 semanas desde minha última publicação, mas tenho que escrever esta atualização para informar que minha irmã Amélia faleceu há 2 dias. Cheguei à casa dos meus pais há algumas horas, depois de um voo de última hora que reservei assim que recebi a ligação da minha mãe. Como mencionei em minha última atualização, Amélia estava mostrando sinais de melhora. Seus exames de sangue estavam subindo, ela estava mais alerta e até tinha começado a falar sobre seus planos para quando finalmente pudesse ir para casa. Mas há quase uma semana as coisas deram um giro drástico. Amélia desenvolveu uma infecção grave, uma que seu corpo já debilitado simplesmente não pôde combater. Apesar dos antibióticos mais fortes e dos melhores esforços de seus médicos, a infecção se espalhou rapidamente. Em questão de dias seus órgãos começaram a falhar um por um. Primeiro foram seus rins, depois seu fígado e finalmente seu coração simplesmente não pôde suportar o estresse. Meus pais estão inconsoláveis. Eles tinham colocado tanta esperança no transplante de medula óssea e por um tempo parecia que tinha funcionado. Minha mãe alterna entre soluçar incontrolavelmente e sentar em silêncio olhando para o vazio. Meu pai está irreconhecível.
É uma sombra do que costuma ser. Dá para notar que ele está sofrendo muito por dentro, embora tente não demonstrar muito. Eles me expressaram repetidamente sua gratidão por minha presença, dizendo que não sabem como poderiam passar por tudo isso sem mim. Também me disseram que teriam entendido se eu não quisesse estar aqui. Amélia e eu tivemos uma relação complicada, para dizer o mínimo, mas acredito que eu precisava estar aqui para meus pais neste momento, mesmo que não tenha feito as pazes com minha irmã. O funeral será amanhã. Será pequeno, apenas família e amigos próximos. Aqueles de vocês que compartilharam suas próprias histórias de perdedor, minhas mais sinceras condolências. Aqueles que ofereceram palavras de encorajamento e consolo, meu mais profundo agradecimento. Não acredito que haverá mais atualizações depois desta, já que não acho que haja mais nada para atualizar. Minha história chega ao fim com o fim da vida da minha irmã, então acredito que esta será a última vez que saberão de mim. Talvez eu continue respondendo perguntas que me fizerem nos comentários, mas provavelmente as lerei depois que voltar para casa em alguns dias.